Vamos falar agora o que a gente vai colocar no nosso prato em cada uma das refeições. O que a gente vai escolher para o café da manhã, para o almoço e para o jantar, para os lanches, considerando aí algumas situações, algumas características, né? Vamos começar pelo café da manhã. Então, a gente passou a noite inteira, dormimos aí umas 8 horas, fizemos a última refeição umas 2 horas antes de ir para a cama, o que é o ideal, não ficar muitas horas sem comer até a gente ir deitar. E aí a gente acorda e os nossos estoques de energia, né, de glicose, estão baixos. Por quê? Porque durante a madrugada o sangue circulou, o coração bateu, o cérebro trabalhou, o pulmão respirou, o fígado, o rim, enfim, as nossas glândulas, várias delas, trabalharam e consumiram energia. E essa energia vem aí basicamente da glicose. Então eu preciso repor esses estoques que normalmente eu faço no meu fígado e no meu músculo. Então depois que esses estoques acabam, eu dependo exclusivamente do que eu vou ingerir, do que eu vou consumir. Então no período da manhã é importante a gente consumir alimentos contendo glicose. E alimentos que contêm naturalmente glicose são os alimentos que são fontes de bons carboidratos. Então, o que eu posso colocar na minha alimentação? Posso colocar frutas, que além de carboidratos eu vou ter aí fibras, vitaminas e minerais. Então, eu posso combinar frutas, comê-las puras, eu posso colocar com aveia, posso colocar com granola, eu posso bater uma fruta com uma bebida vegetal, por exemplo, um leite de arroz, um leite de aveia. Eu posso fazer um mingau de aveia, um mingau de flocos de quinoa e picar frutas por cima. Então, é bem versátil a forma de eu consumir frutas no café da manhã e bem recomendável que a gente as utilize justamente por serem fontes bem fáceis de glicose. Posso consumir pão, posso consumir biscoitos, posso consumir panquecas, que tudo isso também são fontes de bons carboidratos, mas já vindo dos cereais. Então, se eu fizer um pão de trigo, ou um pão, se quiser fazer um pão de aveia, um pão de quinoa, um pão com farinhas, para algumas pessoas que fazem restrição de glúten por alguma razão, então, algum pão. Posso consumir, como falei, torradas, panquecas, tudo isso à base desses cereais. O que passar nesse pão, o que passar nessa torrada, o que passar nessas coisinhas aí, bolachinhas de arroz, tapioca. Então eu posso usar coisas doces, depende do seu paladar, se você gosta de coisas mais salgadas ou de coisas mais doces. Eu posso fazer uma manteiga de azeite, que é basicamente saborizar um azeite, colocá-lo no freezer, ele fica durinho e aí fica na consistência de manteiga. Eu posso fazer, na linha mais salgada, um patê de tofu, um patê de leguminosas, como grão de bico, feijão branco, feijão fradinho. Eu posso fazer ou usar castanhas na forma de creme, então um creme de amendoim, ou um creme de gergelim, que é o tahine, ou um creme de castanha de caju, de avelã, de macadâmia, que tem pronto e você pode fazer em casa também. Você pode usar geleias, enfim, você pode usar legumes refogados, se esse for do seu gosto, fazer uma tapioca com uma abobrinha refogada com tomate, por exemplo, ou você pode fazer esses mesmos legumes refogados e colocar um tofu refogado ali, né, um tofu mexido, ou fazer o patê de tofu mesmo frio, batê-lo com azeitona, por exemplo, ou bater com ervas, enfim, escolha o que agrada para o seu paladar. O tradicional é comer pão com manteiga ou pão com margarina, que aí assim, margarina realmente não é alimento, né? A manteiga, para quem ainda consome laticínio, seria uma opção melhor. Para quem não consome, não recomendo essas manteigas vegetais. Se quiser passar alguma gordura desta natureza, é melhor que faça a manteiguinha de azeite em casa mesmo, porque essas manteigas vegetais necessariamente não têm boa composição, muitas delas têm gordura do tipo saturada, que é uma gordura que favorece a elevação daquele colesterol que não é muito interessante tê-lo alto no corpo, enfim. Então, se for na linha do pão com manteiga, pode ser no lugar da manteiga mesmo,
o azeite ou até o óleo de coco, dependendo da sua característica corporal, se tem a questão do peso, de níveis de colesterol, de níveis de glicose e tudo mais. As bebidas, elas podem ficar por conta de chás, de café. Não é proibido tomar café, a gente só não deve exagerar no café. Pode ser por conta de sucos de frutas simples, um suco de laranja, um suco de maracujá, um suco misto de mamão com laranja, ou a gente pode fazer sucos combinados, por exemplo, o famoso suco verde, que aí a gente utiliza, idealmente a melhor folha para a gente utilizar ali é a couve, que é a mais suave. Agrião e rúcula são bem ricas em cálcio, assim como a couve, mas às vezes podem não dar um sabor que agrade o paladar, porque são um pouco mais picantes. A couve é mais suave. O espinafre não é a melhor alternativa, porque o espinafre é uma folha muito rica em cálcio, mas é uma folha que contém uma substância que rouba cálcio, é uma das mais ricas, que é o oxalato. Então, se for usar um suco verde, prefira então a couve. Pode colocar salsinha, pode colocar aí, se gostar, pepino, inhame, ou basicamente fazer um bom suco de couve batida com laranja, maçã e uma lasquinha de gengibre. Essa é a minha combinação favorita, mas você pode trocar as frutas aí de acordo com o seu paladar. Você pode também usar as bebidas vegetais enriquecidas, e aí elas podem ser frias, aí você pode botar uns baguinhos de cardamomo, colocar canela, você pode esquentar esse leite e fazer um chocolate quente aí com cacau e canela, ou colocar leite com café, né, o leite vegetal com café, ou bater até os leites vegetais com as frutas. Como falei, os mingaus são uma boa alternativa. Eu pessoalmente adoro comer fruta picadinha temperada aí com canela, com cacau, com nibs, e às vezes eu jogo a aveia em cima da fruta, às vezes eu faço um mingauzinho aí com leite vegetal e jogo esse mingau quentinho sobre as frutas. Depende do dia e depende aí do paladar. Então essas são as alternativas para café da manhã. Para os lanches intermediários, e a gente coloca lanches como meio da manhã, dependendo do horário que você toma café da manhã e dependendo do horário que você almoça, meio da tarde, que pode ser de 1 a 2 lanches, dependendo de novo do horário do seu almoço e do horário do seu jantar, e eventualmente uma ceia, que vai acontecer ou não, dependendo se você janta mais tarde e faz mais lanches neste intervalo de almoço e do período do jantar. Então, essencialmente, o que a gente pode usar de opção nesses lanches? As frutas são sempre muito bem-vindas. Elas são frescas, elas são fáceis de carregar, elas são extremamente nutritivas, elas não geram lixo que a gente diz lixo plásticos e tudo mais, elas vão gerar casca, só que são extremamente biodegradáveis. Então, pensando em termos de saúde física e de saúde do planeta, as frutas realmente são a melhor opção. A gente pode combiná-las, por exemplo, com flocos de aveia, com flocos de milho, com flocos de quinoa. A gente pode combiná-las com castanha. Podemos fazer aqueles mingaus ou aqueles aveia dormida ou aveia hidratada, que a gente deixa a aveia descansando ou na água ou na bebida vegetal e depois joga as frutas por cima. Enfim, as frutas são fáceis de combinar. Além da opção fresca, a gente tem as frutas secas também. Então, o damasco, a uva passa, a ameixa, a tâmara, a banana seca, o figo, que são alternativas, desde que não sejam aqueles glaciados, né, com aquela cobertura branquinha que é açúcar. Se ela for só seca, também são excelentes alternativas. Lembrando que as frutas secas concentram bastante o açúcar. Então, por exemplo, se você já comeu um figo, você vai comer um figo seco, o figo seco é bem mais doce. Como o damasco, nem todo mundo já experimentou damasco fresco, mas um damasco fresco é bem menos doce do que um damasco seco. E quando a gente come uma fruta seca, a gente nunca come uma. Às vezes a gente come algumas. Então, se eu comer um figo, às vezes eu vou comer 1 a 2 figos. Se eu for comer figo seco, às vezes eu vou comer 2, 3 figos secos. Então, a gente tem que pensar qual que é o meu objetivo em relação à alimentação como um todo. Eu quero manter meu peso, eu quero incrementar o meu peso, subir um pouquinho o meu peso,
ou eu quero reduzir o meu peso. Isso tudo a gente considera na hora de escolher a quantidade das coisas que a gente vai comer. Então, como falei, as frutas são uma alternativa maravilhosa, mas eu também posso, por exemplo, fazer um café com leite vegetal e um pãozinho com tahine misturado com melado de cana, como falei ali, para uma opção para o café da manhã. Eu posso pegar as castanhas e misturar com frutas secas, eu posso fazer mingaus, eu posso pegar bolachinhas, enfim, eu tenho uma série de coisas. Tenho inclusive iogurtes vegetais. Se você consome ainda os laticínios, o iogurte de origem animal é uma opção, e aí você deve se atentar para a embalagem onde tem apenas 2 ingredientes, o leite e o fermento lácteo. Isso se for aí da sua opção. Cuidado, por exemplo, com os iogurtes vegetais, desses mais populares, porque se você olhar ele vai ter açúcar e vai ter uma série de conservantes ali, que são substâncias que não são nada interessantes da gente consumir. Além do que, se a gente pensar nessas opções, pense sempre, considere sempre as embalagens que estão sendo descartadas. Para almoço e para o jantar, considerando que a gente vai fazer uma refeição com arroz e feijão, o tradicional arroz com feijão, a gente pode então pegar o prato, dividi-lo em 4 imaginariamente, metade deste prato a gente encher de verduras e de legumes, o mais colorido que você conseguir. Então, se você consegue colocar um vermelho, um verde, um amarelo, um laranja, é uma ideia boa de você compor pelo menos metade do prato. Gosta de verduras e legumes? Aí você come um prato bem grandão de entrada e aí deixa a parte quente para você comer separado. E aí você pode dividir da seguinte forma a parte quente. Você considerar 1/4 aproximadamente de cereais, e aí pode ser arroz integral, arroz negro, arroz vermelho, mix de cereais, pode ser cuscuz marroquino, pode ser macarrão integral, aí em torno de 1/4, que o quarto é o tamanho que ocupa do prato, mas o quanto a gente vai colocar, 1 colher de servir, 4 colheres de sopa, tudo dependendo do seu objetivo em relação à quantidade calórica ingerida ao longo do dia. O outro quarto vai ser reservado para a nossa fonte proteica de origem vegetal, que são as leguminosas. Então, uma concha bem cheia dessas médias, e aí sempre privilegiando o caldo, as sementes. E aí, pode ser na forma do caldo mesmo, mas pode ser na forma de salada, pode ser na forma de patê, pode ser um belo de um hambúrguer. E se você está numa condição que a gente já conversou e que você precisa aumentar a sua ingestão proteica, você pode comer o arroz e o feijão em caldo e ainda colocar um hambúrguer de grão de bico, um hambúrguer de feijão branco, um hambúrguer de lentilha, aí para aumentar esta ingestão de proteínas. Opcional, você pode colocar uma fruta de sobremesa. Se tem aí uma questão com o ferro, precisa observar o ferro, você pode escolher uma fruta rica em vitamina C, como um pedaço de goiaba, um pedaço de mamão, um pedaço de manga, kiwi, um punhado de morango, chupar uma laranja depois. Então fica aí como uma alternativa. Dá para repetir este mesmo esquema no jantar. Se você jantar muito tarde, você pode eventualmente escolher as leguminosas que são de mais fácil digestão, como por exemplo as lentilhas, a lentilha rosa, a lentilha tradicional, aquela meio verde amarronzada, ou você pode colocar uma ervilha seca, ou um feijão azuki, ou um feijão moyashi, que é aquele pequenininho, não é o brotinho moyashi, né, o broto de feijão, é o próprio feijão, que é aquele verdinho pequenininho. Então essas são alternativas para o período do jantar. Não quero comer o tradicional arroz, feijão, verdura e legume, eu posso tomar uma sopa de leguminosas cozidas, né, preparadas com vários legumes. Ou eu posso, tá muito calor, eu quero comer uma baita de uma saladona com várias folhas, vários legumes, e aí eu lembro de colocar alguma leguminosa ali.
na forma de grãos mesmo, então uma salada de grão de bico, uma salada de feijão fradinho, uma salada de feijão jalo, uma salada de fava, que fica bem gostoso, ou fazer esses grãos na forma de hambúrgueres ou na forma de patê, que aí você pode eventualmente pegar um pão sírio, pegar uma tapioca e colocar na forma de patê. Então, são alternativas bastante versáteis e viáveis. Se no seu hábito alimentar existe ainda ovos e laticínios, essas ficam como opções, eles não são necessários, eles ficam por conta de paladar. Então, se for comer o laticínio, por exemplo, não consumi-los junto com as leguminosas, então ficaria, por exemplo, para um lanche à noite, para você fazer um pão com um pedaço de queijo, sem exagerar, e bastante verduras e legumes ali. Ou uma tapioca com um pouco de queijo, ou um pouco de ovo e bastante verduras e legumes ali. Evite misturar especialmente os laticínios com as leguminosas. E aí pode, opcional ou não, consumir uma fruta também de sobremesa. Para o horário da ceia, se for esta uma opção dentro da sua rotina, você pode fazer mingaus, você pode fazer uma caneca de leite vegetal enriquecido com um pouquinho de cacau, um pouquinho de canela, ou você pode comer uma fruta mais cozida, por exemplo, colocar uma banana na frigideira e depois salpicar um pouco de cacau e de canela, ou colocar uma maçã no forno, faz uns furos nela com um garfo, pode ser forninho elétrico ou forno convencional, ela vai ficar bem molinha, bem docinha, bem gostoso. Ou frutas cozidas, que você já deixa preparado mesmo, uma banana cozida, uma maçã cozida, uma pera cozida, que você temperou com cardamomo, temperou com canela, temperou com cravo, enfim. Essas são boas alternativas para a gente compor, mas você deve criar as suas. Pense o que te agrada e faça as combinações.